Correntes teóricas da biblioteconomia. Introdução. A história das bibliotecas e as práticas da biblioteconomia é milenar. Sua construção enquanto campo de conhecimento autônomo vem se processando nos últimos 5 séculos, sendo uma consolidação com a disciplina científica que se deu no final do século XIX. De cá para cá, diversos estudos, práticas e reflexões foram se desenvolvendo, constituindo diferentes correntes de estudos, que resultou hoje em riqueza e diversidade que compõem o campo da biblioteconomia. O objetivo deste texto é apresentar a sistematização da produção científica diversa por meio de agrupamentos de teorias e reflexões a partir da sua filiação, mais ou menos explícita, às diversas correntes de pensamento que perpassam, de uma maneira geral, as várias ciências sociais e humanas, as quais a biblioteconomia se insere como modalidade específica do conhecimento científico. Nesse sentido, este texto insere uma perspectiva próxima da história da filosofia das ciências, como estratégia de pensamento para sua construção. Portanto, as ideias aqui apresentadas não pretendem ter vinculação com as práticas com os bibliotecários e de sua vinculação com outra corrente teóricas apresentadas, na medida que o objeto trabalhado consiste apenas na reflexão teórica produzida no âmbito da biblioteconomia. Ainda que se verifique ao longo do século XX uma intensa aproximação entre os campos da biblioteconomia e a ciência da informação, com a biblioteconomia promovendo vários estudos sobre fenômenos informacionais e ciências da informação sobre os fenômenos biblioteconômicos. Neste texto serão analisadas apenas produções teóricas específicas da biblioteconomia. Não se pretende entrar, portanto, num debate sobre os tipos de relacionamento existente entre essas duas áreas. Das origens da consolidação científica. A origem da biblioteconomia conduz às primeiras atividades culturais humanas, as ações de interpretar o mundo e de produzir registros materiais dessa interpretação em qualquer tipo de suporte físico. É uma parte destes primeiros registros materiais que constitui a origem daquilo que um século depois serão as coleções das bibliotecas. Chartier, em 1998, com a invenção da escrita e o estabelecimento das primeiras cidades do início do século, os processos sedentarização das coletividades apareceram as primeiras manifestações de espaços específicos, que serão séculos depois as bibliotecas, voltadas para a guarda e da preservação desses registros de conhecimento. Da Biblioteca de Alexandria é considerada uma instituição pragmática neste sentido. No Egito Antigo, da Grécia Clássica, do Império Romano e dos mundos árabes e chinês, do primeiro milênio da Idade Média da Europa, ergueram-se e consolidaram-se as bibliotecas relacionadas com os mais diversos acervos religiosos, literários, científicos, políticos, entre outros. Lopes Cossar, 2002. Contudo, foi após o Renascimento, a partir do século XV, que começaram a surgir os primeiros traços efetivos daquilo que poderia chamar de conhecimento teórico específico da biblioteconomia. Com o Renascimento, renasceu o interesse pela produção humana pelas obras artísticas, filosóficas e científicas, tanto as da antiguidade greco-romana quanto aquelas que se desenvolviam no próprio momento. Salientou-se o interesse do culto às obras pela guarda, sua preservação e proliferação a partir do século XVII. Tratados e manuais voltados para as regras, procedimentos e instituições responsáveis pela guarda das obras, para as regras de preservação e conservação física de materiais, para a estratégia de descrição formal das peças e dos documentos, sendo adíveis por destresse
Bibliothèque Gabriel Naudet, publicado em 1627, que marcou a transição da biblioteconomia empírica para a moderna e a prática bibliotecária. Fonseca, 1979, página 11. Com a Revolução Francesa e as demais revoluções burguesas na Europa, que marcaram a transição do antigo regime da modernidade, ocorreu uma profunda transformação em todas as dimensões da vida, inclusive as da biblioteca. Surgiu aí o conceito moderno da Biblioteca Nacional, que tem o seu caráter público e sua marca distintiva. São formadas por grandes coleções, são realizados amplos processos de aquisição e acumulação de acervos, que reforçou a natureza custodial dessas instituições. A necessidade de ser pessoal qualificado para as nascentes instituições modernas levou à formação dos primeiros cursos profissionalizantes voltados para as regras da administração, das rotinas e das instituições. Um exemplo desse tipo é a produção do manual Bibliothèque à compagnotes critiques històriques literários de Jean-Pierre Nun, publicado em 1834. Por fim, com a consolidação da ciência moderna com a forma de produção do conhecimento, também com as humanidades, viu-se provocada a constituir como ciência, surgindo no século XIX aqueles que seriam os precursores do estabelecimento do projeto da Constituição Científica da Biblioteconomia. A consolidação da teoria e das regras de catalogação, como Panini em 1841, Goethe em 1852, e dos sistemas de classificação bibliográfica, sendo mais importantes deles a Dewey, em 1876. O modelo de ciência não dominante, oriundo de ciências exatas e naturais, voltada para a busca da regularidade, estabelecimentos da lei e seu ideal matemático, a intervenção da natureza por meio do processo técnico-tecnológico, se expandiu de ciências sociais humanas através do positivismo. Esse modelo que inspirou pioneiras e conformações científicas da biblioteconomia, que privilegiou procedimentos técnicos de intervenção, catalogação e classificação. Mais do que opiniões, os três movimentos acima destacados se somam, se constituindo-se grande modelo paradigmática. A perspectiva patrimonialista voltou-se para os tesouros que devem ser custodiados, ressaltando a importância da produção simbólica humana, a entrada de modernidade enfatizada as especificidades da instituição da biblioteca, que devia ter estruturas organizadas em rotina e estabelecimentos para o exercício da custódia, e a fundamentação positiva priorizou as técnicas particulares da biblioteconomia a serem utilizadas para o correto tratamento do material custodiado. Contudo, ao longo do século XX, foram se desenvolvendo pesquisas e reflexões de estudos em diferentes países e realidades que foram gradualmente produzindo a superação deste paradigma e levando por fim as abordagens de competências que problematizaram as bibliotecas a partir de um quadro específico muito mais do que complexo. Tais estudos são apresentados a seguir, organizados 4 eixos, segundo a sua afiliação e as correntes teóricas mais amplas das ciências humanas e sociais. Ao porte do pensamento funcionalista, um modelo vigente do século XIX, como visto que acabava de privilegiar um pensamento voltado essencialmente para dentro, para o documento das coleções guardadas nas bibliotecas, para as rotinas dinâmicas da biblioteca e para as regras de catalogação, de classificação de coleções. Mas ainda no século XIX que surgiram também manifestos iniciativas que evocavam mudanças de modos que celebrem as bibliotecas. Adjetivos como viva, dinâmica, ativa começou a ser usado para apontar a direção de uma necessária mudança a ser operada nessas instituições, de modo a combater a sua inércia e seu fechamento por si mesmas, seu isolamento do conjunto geral
Mas a final do século XIX surgiram também manifestas iniciativas evocadas de mudanças de modo de que conceber as bibliotecas, adjetivos como viva, dinâmica e ativa, que começaram a ser usadas para apontar a direção de uma necessidade de mudança a ser operada nas instituições de modo a combater a inércia e o seu fechamento sobre si mesmas, seu isolamento no conjunto geral da sociedade. Assim, desenvolveram teorias funcionalistas da biblioteca ao longo do século XX. Uma importante e pioneira expressão de pensamento funcionalista na biblioteconomia encontra-se na obra do espanhol Lázaro de la Vega. Seu trato sobre o assunto, o autor argumenta que inicialmente as bibliotecas eram instituições voltadas unicamente para a conservação de livros, e que naquele momento, na década de 50, estavam pensando se constituir instituições pedagógicas ativas verdadeiras de universidades populares. Lázaro de la Vega, de 1952, página 3. Assim que o autor apresenta uma mudança de conceito da profissão do bibliotecário, não mais como conservador do Museu do Livro, de braços cruzados, limitando-se a ver como usuário usam os livros, mas um agente propulsor da cultura, que situa a mudança da postura de meados do século XIX, com movimentos para a Biblioteca Pública da Inglaterra. Sobre essa origem, deve-se destacar o conceito da biblioteca aberta ao público de forma gratuita em horas fixas, que surge em discurso do século XVII. Rabelo, 2002, página. Eita, não colocou a página aqui, né? Acho que tá louco. O funcionalismo representa uma forma de estudar a finalidade humana baseada essencialmente numa analogia entre a lógica social e a lógica biológica. Daí o resultado dos modelos organicismos e com expressões a existência que todo composto de órgãos de cada um deles desempenhando suas funções. Tal abordagem surgiu em um campo da sociologia com Duke, antropologia com Mallokisk e na pedagogia com Washington. Se expressa depois em outros campos aplicados como a pedagogia, a comunicação social, a administração e como discutido no texto a biblioteconomia. Porém, os fundos das primeiras bibliotecas populares estavam completamente desajustados do interesse das necessidades da maior parte dos potenciais leitores. Rabelo, 2002, 163. O autor identifica que as primeiras bibliotecas públicas ainda não eram efetivamente e continuavam sendo elitistas, tanto em sua postura em relação com os leitores, como em relação aos seus acervos, constituindo uma grande parte a partir de um confisco de coleções do clero e das suas aristocratas, que dispunham um retrato desse tipo de biblioteca e é apresentada a seguir como fechadas em si mesmas, solenes e poucos convidativas, dificultando muitas vezes o acesso à informação com fundos que pouco ou não têm a ver com os interesses da generalidade da população. Nunes, 1996, página 57. O mesmo autor aponta para o surgimento da necessidade da mudança contra o conceito elitista das bibliotecas, encarada apenas para depósitos de conservação de livros nunca lidos, ou de acesso reservadas apenas para os eleitos. Nunes, 1996, página 57. Assim, nota a perspectiva que insurgia contra a contratação de que o espírito de conservação sobreponha ao da divulgação, sendo o acolhimento de utilizadores a função de referências e tarefas normalmente consideradas secundárias. Nunes, 1996, página 56. Nessa realidade, essa realidade irá começar a mudar. Essa realidade começa a mudar na Inglaterra, onde a ideia verdadeira da biblioteca pública surge no começo do século XIX, com um movimento liderado por René Manet e Rembrandt em favor de uma educação para todos os segmentos da sociedade. Fonseca, 1992, página 64.
Assim, Public Liberty Movement destacam, por um lado, da importância de atingir todos os indivíduos da sociedade, propondo uma reformulação de conceitos de biblioteca, passando a atendê-las como agentes ativos do processo democrático. Por outro lado, diversas inovações e práticas surgem nas bibliotecas para aumentar a acessibilidade física e intelectual, priorizando os serviços de referências adequados a acervos, criados instrumentos mais fáceis para a busca, entre outros. Data de 1876, aliás, o discurso de Driabris established personal intercourse and relation between libraries and redes populi libraries, de Samuel Green, tido como texto geminal dos posteriores chamados de serviço de referência. O salto teórico conceitual desta abordagem ocorreu para um grupo de pesquisadores reunidos Graduate Library School da Universidade de Chicago, onde em 1922 foi criado o primeiro programa de doutoramento em biblioteconomia para Lopes Corsar. O grupo de Chicago foi fundamental para a mudança de uma biblioteconomia e de orientação meramente profissionalista para um cientista. Entre os principais trabalhos do grupo, ele destaca o livro de investimento Liberty Programs, publicado em Douglas Webs em 1939, que constituiu o primeiro manual de metodologia de pesquisa biblioteconômica. O livro Introduction to Library Sciences, em 1930, apresenta um novo paradigma. Lopes Corsar, 2002, página 73. À medida que busca substituir Liberty Economics, consagrada na Universidade da Colômbia, Liberty Science, mais uma elaborada análise funcionalista do significado da biblioteca e por realizar Scherer em 1976 para que cada sociedade, de forma a utilizar coleções de registros de materiais de conhecimento de forma particular, ou seja, de movimentos culturais, são determinantes para a conformação da instituição da biblioteca na natureza da coleção dos serviços oferecidos de forma de que ela seja administrada. Para Scherer, o fundamento da biblioteca se encontra de fato em existir para ir ao encontro de certas necessidades sociais. As funções da biblioteca variam em função da necessidade diferentes da sociedade em diferentes épocas, e assim a biblioteca deve ser mais do que truques de encontrar um determinado livro que deve atender a sociedade em todas as suas potencialidades. No contexto radical diferentes ainda, aparece outra teorização da natureza, sendo acentualmente funcionalista o trabalho de Haganata. Entre as diversas contribuições de seu autor com a teoria da classificação facetada, destaca-se seu livro Five Laws Library Science, em 1931. Nela, o autor apresenta aquelas que entende como sendo as 5 leis da biblioteconomia. Os livros são para uso, a cada leitor, seu livro, a cada livro, o seu leitor, poupe o tempo do leitor, a biblioteca é um organismo em crescimento. Por detrás da aparente obviedade de alguns enunciados, encontra-se a problematização que busca justamente enfatizar a importância efetiva do uso da biblioteca em seus recursos e, ao mesmo tempo, o entendimento da necessidade da sociedade por meio do entendimento de cada de seus componentes. Por meio de atendimento a cada um de seus componentes. Por essa via aberta, Haganata acabou ocorrendo uma aproximação entre a biblioteconomia e a teoria sistemática, com diversos estudos posteriores analisando a biblioteca como sistema composto por subsistentes de entrada, de seleções e aquisições, descrição, representação, organização, armazenamento, de saída, análise de questão, busca, recuperação e disseminação e de avaliação. A teoria sistemática de origem de trabalhos do biólogo Bertrand Fly se converteu em um método geral de análise utilizados por diversas disciplinas científicas,
Seu pressuposto básico e premiado é de todo sobre as partes. Isso é algo que pode ser estudado a partir de identificação dos elementos constituintes e da interrelação entre eles. A abordagem funcionalista é, de modo, um tipo específico de estudo sistêmico. Ao longo do século XX, o impacto do pensamento crítico sobre o positivismo, a sociedade e o ser humano começou a se manifestar no espaço reflexivo sobre as bibliotecas, também tendo como um centro de preocupação em relação à biblioteca e da sociedade. Desenhou-se uma perspectiva calcada, sobretudo, na denúncia de processos de dominação e de ações ideológicas ocultas detrás das práticas tidas como pretensamente neutras no questionamento sobre as suas necessidades a serem entendidas sobre enquadramentos, culturas promovidas. Essa abordagem se constitui tanto na crítica pragmática patricionalista quanto na corrente funcionalista. Em seu ponto de partida, é uma concepção da realidade humana como fundada para um confronto na luta de interesses entre autores de posições desiguais nas condições de domínio e legitimidade, por meio principalmente não por só um conceito de ideologia. A manifestação de uma perspectiva da característica da biblioteconomia se deu de forma bastante vinculada aos processos da redemocratização após as ditaduras militares, as quais houve forte censura da vinculação de livros. Assim, num primeiro momento, desenhou-se um conjunto de práticas voltadas para a população excluídas ou marginalizadas. A extinção das bibliotecárias, os carros de bibliotecas, serviços de caixas estantes, buscam alargar o acesso físico aos livros, aos meios de proximidade espacial. Em muitos casos, tais práticas passam a ser descritas como ação cultural ou de animação cultural. Além para o conjunto de iniciativas e práticas e linhas de atuação geradas para o campo biblioteconômico, houve também uma importante contribuição epistemológica, uma mais sistematizações dessa aproximação teórica entre as discussões sobre a ação cultural da biblioteconomia e o trabalho de Flusser. O autor apresenta duas possíveis ideias da cultura, uma que vê como conjunto de objetivos artefatos, portanto um acervo, estoque, e outra entende-se como conjunto de representações, visões de mundo, práticas sociais, culturas como contexto em oposição a acervo. A essas duas definições correspondem duas compreensões sobre o que deve ser. O positivismo consiste na aplicação de métodos e princípios das ciências exatas e biológicos, fenômenos humanos e sociais. Uma das suas principais expressões é justamente o funcionalismo. A perspectiva crítica nasceu com a sua oposição, propondo uma especificidade das ciências humanas e sociais. Sua origem está vinculada ao marxismo, ao campo da sociologia, a psicanálise no campo da psicologia e da antropologia, cultura do campo da antropologia. Depois, tal abordagem também chegou aos campos aplicados da pedagogia, da comunicação social e, como discutimos nesse texto, da biblioteconomia. Contato com a cultura, com a herança cultural e com o que deve entender como herança universal acumulada da humanidade e o conjunto unitário, uma vez que o produto de experiências e tensões das lutas políticas justamente há de se inserir no trabalho do bibliotecário, da biblioteconomia, como instrumento da ação cultural. O autor defende uma proposta de ação profissional para o bibliotecário não como um agente de domesticação, numa ação manipulada, normativa, buscando interiorização
de certos valores e assim como um agente de emergência cultural, uma prática libertadora, transgressora, proporcionando surgimentos de criação e da invenção. Não seria mais um bibliotecário saber que quais livros devem ser consultados e considerados bons, ou não consultados. Froese, em 1983, 161, que determina o que vamos ler, o que é uma boa ou má literatura, mas também que permite que o usuário pronuncie a sua própria palavra, tendo influência sobre os livros que compõem um acervo. Expressões concretas dessa linha de pensamento estão presentes nas redefinições de conceito da bibliotecária, entendendo como centro da cultura e outros trabalhos de natureza a prática sobre a inspiração busca a substituir o depósito silencioso de livros, que uma era da biblioteca tradicional é por instituições sociais dinâmicas e vivas, em participação do povo, se faz sentir. Brito e outros, 1983, foi retomada dessa forma a expressão biblioteca pública, também muitas vezes entendidas como tipo especial de biblioteca pública, a biblioteca popular, mas num quadro de sentido bastante diferente do modelo funcionalista, embora as designações viva e dinâmica apareçam em ambos os modelos. Uma perspectiva bastante diversa de reflexos da crítica da biblioteconomia deu-se como concretização de grupo de pesquisa sobre o escrito e o documento da França envolvendo, entre outros, Robert Estreval, Jean-Mérite Abreu, Jean Gorret, Jean-Marie Monsiváis, Jacques Breton, percebendo a insuficiência da interpretação liberal para a compreensão dos circuitos escritos do documento. O grupo adotou uma explicação da sociologia marxista. Inicialmente, o grupo voltou-se para a própria definição de escritos e documentos de identificação da existência de duas visões, um essencialista ou idealista em que o conhecimento escrito visto que é instinto por si, e de outra definida por ele, determinada de pragmática, em que o conhecimento existe a partir de um uso de uma perspectiva de um usuário. Eles analisam diferentes circuitos escritos, o lazer e o trabalho nos diferentes valores envolvidos neles, a gratuidade, a utilidade, numa perspectiva textista liberal, mas buscando ver funções sociopolíticas que cumprem numa teoria marxista para o escrito. Estrevias, em 1981, página 185, articulando o conceito da infraestrutura e da supraestrutura, buscando evidenciar que existe uma ligação lógica da produção e de circulação de bens culturais e de bens culturais como produção literária do documento e de uma sociedade. Em outra perspectiva, vários trabalhadores buscam realizar um empreendimento crítico de relação do próprio trabalho bibliotecário, inserindo reflexos sobre os processos, representação de livros e documentos. Dessa forma, diversos autores analisam a natureza ideológica de um ato indexar. Lucas 2000. Os critérios ideológicos estimulando-os nos sistemas de classificação da bibliográfica, Bremer, 1993, e principalmente a própria ideia da neutralidade e da objetividade presentes das reflexões sobre o trabalho dos bibliotecários. Lewis, 2008. O estudo a partir de perspectivas de sujeitos. Uma outra tradição de estudos que constitui a partir da crítica tanto nos estudos funcionalistas como aos críticos, na medida em que ambos entendem a ver apenas com a ação das bibliotecas sobre as sociedades e os indivíduos, deixe esses tomados apenas como seres passivos, meros receptáculos de informação. Foi um resgate do papel dos sujeitos ativos no estudo de apropriações, suas diferentes necessidades e uso
que se desenvolveu toda a perspectiva de estudos, os estudos dos usuários de biblioteca. Na verdade, a preocupação com os usuários está presente na biblioteconomia desde seus primórdios, quanto à disciplina científica. Morrison, em 1988, aponta que em 1697, na Inglaterra, Thomas Bray publicou seus Easy Stores Program All Necessities and Wonderful Knowledge about Definitive Ones and Parties Majors Domínios. Obra que teria uma espécie precursora de uma preocupação com o uso e o efetivo de recursos, apenas os livros de documentos impressos contidos nas bibliotecas. Mas o passo seguinte, isto é, o estudo efetivo do usuário, não foi só dado no início do século XX, quando houve um grande interesse ao saber o que as pessoas liam e qual o seu efeito das bibliotecas em geral. Figueiredo, 1994. Esses primeiros estudos foram executados principalmente por bibliotecários e docentes. Os Collaborative e Waples, Joel Crane, Handed Down, Ligon Graduate Liberation School, Universidade de Chicago. Tais estudos, que tinham como foco os grupos sociais tomados em seus conjuntos, daí a serem totalmente denominados de estudos da comunidade. Os principais estudos desenvolvidos nessa linha focaram em hábitos de leitura. Entre os principais achados estão a percepção que os meios de comunicação em massa atendiam pouco às necessidades normativas das pessoas, de que as fontes mais buscadas eram familiares e amigos, e de que o uso das bibliotecas e outros serviços profissionais de informação eram muito baixos. Tais estudos ainda antecipam algo que seria muito estudado nos anos seguintes, a lei de menor esforço, isto é, de fato que os usuários atendem a usar fontes mais facilmente acessíveis, no detrimento da qualidade da informação que eles contêm. Nos anos seguintes, cada vez mais os estudos deixados a priorizar os estudos das comunidades, passando para o estudo de indivíduos específicos no espaço da biblioteca, tornando-se instrumento diagnóstico, avaliação de serviços bibliotecários e acervos o escopo maior de atividades e planejamento das bibliotecas, e principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Diversos estudos promovidos nesse período buscam estabelecer taxas de uso de itens constantes dos acervos, índice de frequência da biblioteca, estatística e empréstimos, tempos de respostas toleráveis, entre outros. Tais dados eram frequentemente confrontados com variáveis e perfis dos usuários na busca do estabelecimento de padrões de comportamento dos diferentes tipos de usuários. Assim, dos estudos da comunidade passou-se aos estudos de uso, dentro da temática de operações de coleções. Apesar dos resultados dos contraditórios obtidos nas diversas pesquisas empíricas, foi possível acumular um certo conjunto de generalizações. Figueiredo, 1994. Além disso, a consequência do impacto desse estudo para as bibliotecas, verificou-se que, com base em seus resultados e serviços bibliográficos índices de ramos que foram formulados, de forma a necessidades que expressam pelos usuários e outros serviços que foram criados, tais disseminações seletivas de informação, serviços e alertas, com base nos perfis de usuários, entre outros. Figueiredo, 1994. Entre os estudos contemporâneos, destaca-se a abordagem constitutiva levada em termos de Calhoun, principalmente no âmbito das bibliotecas escolares. A partir o construtivismo é uma forma da análise de fenômenos humanos e sociais que destaca o fato de que a realidade não tem uma existência nela mesma. É antes um produto de interação entre aspectos objetivos e ação
Em uma série de pesquisas empíricas, a autora empreendeu diversos estudos sobre como estudam, como os estudam e buscam e usam recursos disponíveis na biblioteca, bem como habilidades que as barreiras que interferem nesse processo. Com base nos resultados obtidos, a autora elaborou um modelo de comportamento informacional baseado no processo. 6 etapas em que são analisados ainda mais fatores cognitivos, emocionais e atuantes em cada um deles. As etapas. Deve-se destacar também o estudo sobre usabilidade dos sistemas, estudos sobre acessibilidade, principalmente relacionados a usuários com necessidades especiais, ergonomia, entre outros. Eita, muito conteúdo aqui. Uma avaliação global sobre as relações entre os estudos de usuários e o restante do conhecimento do biblioteconômico, a partir de resgatar a ideia de Asta Fegrit, uma preocupação que acaba com as bibliotecas inúteis, fazendo com a incorporação dos estudos dos usuários no campo do conhecimento da biblioteconomia, ajude a livrar as bibliotecas de um certo encarceramento, ajudando-as a sair de si mesmo. Estudo sobre a representação. As questões relacionadas com as descrições e a organização que estão nas origens da mesma função do campo da biblioteconomia, com as regras de catalogação, sistema de classificação bibliográfica surgindo ainda no século XIX. Tem aí a origem do campo normativamente designado de tratamento da informação. Na área da catalogação, foram realizados importantes avanços da criação de instrumentos internacionais de forma de registro de dados bibliográficos, controle de autoridades e pontos de acesso remissíveis para os vários tipos de materiais em 1961, numa conferência em Paris sobre egide INFLA, International Federation Library Association. Foram estabelecidos princípios que, desde então, passaram a nortear a prática de cartográfica. Em conformidade com tais princípios, foi publicada em 1969 a primeira edição Anglo-American Catholic Rules, AACR, o Código de Catalográfico, que passou a ser internacional e adotado nos anos 1970 sobre a ação da INFLA, foi desenvolvida para ISBD, International Standard Bibliographic Description, e em 1979 foram revistas as regras de catalogação de acordo com as normas internacionais, sendo publicadas a segunda edição do conhecimento AACR2. Com a necessidade da elaboração de normas legíveis por computador, em 1969, criado para o Library Congress do formato MARC, Machine Readable Cataloging, para a troca de registros bibliográficos na evolução que ficou conhecida como metadados, surgiu ainda padrões do Bricore, elaborado a partir do envolvimento de várias entidades sob liderança da OCLC. Atualmente, a maioria dos avanços do campo modelo de entidade relacionada é FRBR, Foundation Reclamation Public Records, e o desenvolvimento pela INFLA, International Federation Library Association Structures, voltadas para a recuperação do acesso do campo da biblioteca e as bases de dados digitais, que consistem mais em um modelo conceitual do que o código de catalogação. Sua evolução ocorreu com a criação do FRAD, Fractal Requirement Authority, e do Phrase
Function Requirement for Subject Authority Records. No campo das classificações bibliográficas, contudo, que houve uma produção científica buscando promover classificações sistemáticas, lógicas, que refletissem de modo a criticar o filósofo sobre os elementos da ligação, que servem para a reunião dos conceitos, teorias e sistemas formulados para buscar lógica aristotélica. As primeiras contribuições a partir de conceitos como gênero, espécie, diferentes propriedades e acidentes, tais como ações que estão na base de definição de classificação, como hierarquias que formam fundamentais formulação dos primeiros sistemas de classificação da bibliográfica da universidade e hierárquicos. Na primeira metade do século XX surgiu outra concepção de classificação, a teoria da classificação facetada, desenvolvida por Shirley Mahamari Nagarnata na década de 1930 na Índia. Então refletia sobre questões de classificação. Nagarnata percebeu que na época em que estudou na Inglaterra, que o CCD era largamente utilizada, frequentemente adaptada e modificada, quando a partir de 1931 começou a compor o novo sistema e idealizou uma estrutura bem mais elástica do que já existente, isto é, que permitisse em síntese o agrupamento de vários componentes para a especificação do assunto, e para isso adotou o uso de dois pontos como símbolo de correlacionar ideias diferentes. Sua classificação, Column Classification, publicada em 1933. Mais importante que o produto do sistema de classificação em si, foi o princípio que animou a sua construção, o conceito de facetas, definir como totalidade das subdivisões resultantes na aplicação de uma única característica. A utilização do termo faceta não se aplica apenas para mudanças terminológicas, mas para uma mudança de concepções do progresso de classificatório, aplicando a sua primeira vez no Column Classification, o primeiro princípio da classificação da faceta, tendo sua aperfeiçoado a cada nova edição de Column, de 1952. E a quarta edição apresentou a primeira faceta e os 5 as categorias fundamentais, válidas para qualquer área do conhecimento, conhecidas como PMREST: personalidade, matéria, energia, espaço e tempo. O impacto mundial dessa teoria por Nagarnata foi possível a partir da apropriação do contexto inglês. Em 1948 foi fundado em Londres a classificação Research Group, CRG, que passou a defender a utilização da classificação facetadas, criando inclusive diversas classificações especializadas, isto é, para campos específicos de conhecimento. Nos anos seguintes, diversos campos e setores da pesquisa estabeleceram um diálogo que se apropriaram dos princípios da teoria da classificação facetada, tais como metodologia para a construção de tesauros facetados, Anti-Rich, a teoria do conceito de Engelberg, e outras montagens de bases de dados especializadas e automatizadas, NeoGlemma, abordadas para Board Objective, desenvolvida por Abrash Jacob. A pesquisa em estruturas de classificação, WANISC, mapeamento de sentenças de uso de tabelas e classificação de identificação de facetas por Bechtel. Tais questões estiveram fundamentalmente relacionadas também no desenvolvimento posterior das linguagens de indexação, instrumentos relacionados com a representação de termos
e frases para expressar o assunto contido nos documentos, principalmente a partir da década de 50, quando começaram a ser pensados em instrumentos para novos contextos automatizados. Entre os exemplos de desenvolvimento desse campo estão os sistemas PERES, criado por Austin em declaração relacionadas a Faraday da Inglaterra, na Inglaterra por Gardner, em seu grupo que elaboraram Citadel Systematic Oriental Language, e o sistema que permitia uma indexação sintática com o auxílio do computador. Nos Estados Unidos foram realizadas pesquisas pioneiras sobre a classificação e indicadores de funções do sistema de Western Reserve University. Na Índia, sobre forte inspiração filosófica, foi criado o sistema POSPRI de Bharat.